Nós tivemos que praticamente reinventar um sistema educacional em menos de uma semana, criando plataforma digital e outros recursos para poder colocar a coisa em funcionamento, né? Preparar os professores, que não são youtubers de formação, né? Nós nem queremos que eles sejam, eles são educadores, mas para que nós pudéssemos prestar o melhor serviço possível. A gente está desde o dia 20 de março trabalhando com os nossos alunos nesse sistema de educação à distância, sempre atentos e observando aos decretos federal e estadual. O grande desafio nosso é a adequação das nossas atividades junto aos municípios. Eu acho que essa é uma preocupação de todos, porque cada município tem autonomia para decidir ali como é que vai normatizar o ensino ali em nível da educação infantil, mas graças a Deus, capacitando professores, em comunicação constante com os alunos, em comunicação constante com os pais dos alunos, né? Também alinhados com os órgãos de controle, sempre informando antecipadamente quais são as nossas ações, nossas intenções, qual é a nossa programação. Então a gente acredita que está num bom caminho e driblando da melhor maneira que nós podemos as consequências dessa pandemia. As falas são de líderes da rede educacional adventista nas regiões norte e nordeste do Brasil e fazem parte de uma série de reportagens sobre a educação adventista no contexto da pandemia, veiculada no segundo semestre do ano passado pelo programa Educação, da TV Novo Tempo. Os reflexos da crise sanitária foram imediatos. Atingiram professores, pais e alunos de todos os níveis de ensino. Como mãe, para fazermos as aulas em casa, foi muito difícil, porque você é mãe, eu sou professora, mas eu sei o que está de cunho pedagógico, ok. Mas como mãe, você acompanhar foi muito difícil, porque cada um tem um planejamento. Eu tenho filhos em idades escolares diferentes. Acompanhar a demanda das tarefas, são muitas demandas, muito difícil, o salto de um conteúdo para o outro. Não tem como fazer em horários separados, porque senão um está ali brincando, aí o outro quer brincar também. E depois ainda tem o almoço que precisa ser preparado, tem o lanche, tenho que arrumar a rotina para o outro dia. Então foi muito estressante. Hoje a gente precisa ter muito mais empatia. Eu tenho que ter com o meu aluno, que muitas vezes não vai ter acesso a uma impressora, por exemplo, não vai ter acesso a um celular, a um computador com câmera. Tem um aluno que ele não abre a câmera na aula porque ele não tem um computador com câmera. O que eu sinto mais falta é o contato com os meus amigos, meus professores, as pessoas que eu sempre tive contato. E isso é o que está me fazendo muita falta. Mas todos estão tendo que se acostumar com essa realidade, que não tem data para acabar. O ensino online nas escolas públicas e particulares está autorizado até o fim da pandemia. O Ministério da Educação aprovou a resolução do Conselho Nacional de Educação que prevê as aulas remotas quando as condições sanitárias locais trouxerem risco à segurança. Em meio a uma pandemia que alterou a rotina de todo mundo, o futuro da educação tem se desenhado. Uma das tendências que parecem ter vindo para ficar foi a do ensino híbrido. Como nós sabemos, a educação à distância já era uma tendência no ambiente universitário, mas ainda não era uma realidade na educação básica brasileira. Sem dúvida, eu acho que o maior desafio que nós temos enfrentado neste momento diz respeito à questão da tecnologia. Então, esse universo digital, apesar de já estarmos acostumados a utilizar, a utilização era esporádica, né? E agora nós estamos mergulhados em tempo integral nesse novo universo. Então, eu acho que o nosso maior desafio foi essa questão de nos adequar em pouco tempo com as ferramentas digitais que nós precisávamos utilizar, estamos utilizando agora nesse processo com os alunos, né? A dificuldade mencionada por essa coordenadora pedagógica de uma escola adventista, na série de reportagens da TV Novo Tempo, foi sentida por muitos. Nem todas as escolas, especialmente no âmbito da rede pública de ensino, puderam contar com infraestrutura para o ensino à distância. O desafio ocasionado pela pandemia
da Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais levaram as escolas a buscarem alternativas para continuarem oferecendo o ensino. E aquelas escolas como a Educação Adventista, que já tinham plataformas virtuais de aprendizagem, que já estavam preparando seus professores para bem integrarem as tecnologias digitais na educação, elas tiveram melhores condições para se adequarem à realidade e continuarem oferecendo um ensino de qualidade. Escolas isoladas que não participam de uma rede e não tinham esse caminho já sendo pensado, tiveram maiores dificuldades e ainda têm. E, infelizmente, isso ocasionou o fechamento de algumas escolas, o não atendimento aos alunos, e quando se fala não apenas de rede pública de ensino, como redes particulares também, escolas particulares, que não tiveram condições de, dentro desse contexto de desafio, atender os alunos com um ensino de qualidade. Quem falou aí foi o professor Edgar Luz, diretor da Rede Educacional Adventista para 8 países sul-americanos. No caso da educação adventista, a plataforma utilizada desde o começo da crise sanitária tem sido o iClass, que foi desenvolvido pela CPB, a editora que produz os livros didáticos utilizados pela rede de ensino adventista no Brasil. Havíamos desenvolvido, por ocasião do projeto Livro Didático Digital, uma plataforma de comunicação entre aluno e professor. Essa plataforma foi desenvolvida de forma integrada ao Livro Didático Digital para o ensino médio e foi ofertada pela Educação Adventista desde 2015. Só que há 2 anos atrás, pelo fato dos professores não utilizarem os recursos de interação com os alunos, nós desligamos essa funcionalidade há cerca de 2 anos. Quando ocorreu a pandemia, então nós retomamos parte da ideia, não o projeto inicial, porque ele já tinha se desatualizado tecnologicamente. Então nós retomamos a ideia deste projeto de comunicação entre aluno e professor para poder oferecer para os professores uma ferramenta de comunicação e oferta de conteúdos para os estudantes. Então surgiu aí a ideia deste serviço que nós denominamos de iClass. Segundo dados fornecidos pela CPB Educacional, setor liderado pelo Dr. Alexander Dutra, que a gente acabou de ouvir aí no trecho dessa entrevista ao programa Educação, da Novo Tempo, o iClass já acumula quase 5 milhões de aulas. Mas mesmo escolas particulares que conseguiram oferecer aulas remotas não ficaram imunes a outro problema causado pela crise sanitária: a evasão escolar. Segundo dados que foram divulgados pela Secretaria de Educação do governo paulista, entre abril e maio do ano passado, um número 10 vezes maior de alunos, na comparação com 2019, foi transferido das escolas particulares para a rede pública. Por razões econômicas, alguns pais chegaram a tirar os filhos da escola. Já em outros casos, especialmente da rede pública, o abandono aconteceu devido à paralisação das atividades escolares. Para a gente ter uma ideia, um relatório divulgado no fim de janeiro pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e o Instituto Claro, indicou que em outubro, aproximadamente 5,5 milhões de crianças e adolescentes estavam sem atividades escolares ou fora da escola no Brasil. Com as escolas fechadas, o Éder fez o que pôde para o aprendizado da filha. No começo, as aulas online eram muito mais regulares, era todos os dias.
Aí, com o tempo, foi se espaçando para uma vez por semana, enfim, até que terminou tudo. A situação foi ainda pior para 5,5 milhões de crianças e adolescentes em todo o país, que no ano passado não tiveram atividades escolares. A maioria simplesmente porque não recebeu nenhuma durante a pandemia. E quase 1,5 milhão não frequentou mais a escola. No norte do país, o percentual de estudantes que não conseguiu frequentar as atividades escolares na pandemia foi o dobro da média nacional, com destaque para as populações indígena e negra, que foram as mais afetadas. Apesar da evasão em todo o país e das dificuldades enfrentadas pelos alunos, em São Paulo, a volta às aulas ainda preocupa. Ambiente fechado não combina com pandemia. Mais de 1.000 salas de aulas. Não tem condições de funcionamento em pandemia ou sem pandemia. E essas crianças, às vezes, elas vêm assintomática com coronavírus e vai passar para o professor. E o contrário também é verdadeiro. Já pais do movimento Escolas Abertas defendem o retorno às aulas presenciais o mais rápido possível. O que o nosso movimento busca? Ele busca a reabertura das escolas de forma segura e observando os protocolos de saúde. Pelo menos 15 estados, incluindo o Amazonas, informaram que iriam retomar as atividades presenciais em fevereiro. Mas como a gente percebeu aí nessa reportagem, divulgada pela TV Brasil no dia 29 de janeiro, estamos longe de chegar a um consenso sobre essa complexa questão. De acordo com os especialistas, a volta ao ensino presencial tem vantagens, mas também oferece, por outro lado, certos riscos. E a discussão sobre o tema passa por uma série de fatores que envolvem aspectos psicológicos, pedagógicos e também de saúde. Conforme lembrou uma matéria especial publicada recentemente no site do UOL, em Nova Gales do Sul, que é o estado australiano mais populoso, a maioria das escolas se manteve aberta durante a crise sanitária, apesar de ter reduzido a frequência dos alunos durante o período de maior contágio. E um estudo liderado pelo Centro Nacional para a Pesquisa e Monitoramento de Imunidade da Austrália sugeriu que as escolas não foram um grande foco de infecção pelo coronavírus. Afinal, de janeiro a abril, quando os números da pandemia atingiram o pico, houve registro de Covid-19 em apenas 25 das 7.700 unidades escolares dessa região, ou seja, em menos de 1% delas. Mas apesar de o estudo ter considerado pequeno o risco de contágio entre as crianças, ele indicou que, por outro lado, o grau de contaminação no caso de professores e funcionários foi bastante alto. Por sua vez, nos Estados Unidos, um dos países mais afetados pela Covid-19, outra pesquisa publicada numa revista científica da área de biomecânica e engenharia biomédica concluiu que os campi universitários eram potenciais propagadores do novo coronavírus. Mas voltando ao Brasil, algo que pesa bastante para um retorno seguro às aulas presenciais por aqui é a realidade extremamente desigual de um país em que 26% das escolas não têm fornecimento de água encanada, 48% não estão conectadas a redes públicas de esgoto, 21% não têm coleta de lixo periódica e 16% têm sanitários fora do prédio da escola. Esses são dados do Censo Escolar de 2018, citados nessa mesma reportagem que a gente já mencionou. E uma vez que essa realidade se tornou mais visível com a chegada de uma pandemia, que leitura ou raio-x nós poderíamos fazer do cenário educacional brasileiro e dos rumos do ensino público e privado no Brasil? Eu sou o Márcio Tonetti e no episódio de hoje converso com a economista Priscila Bacalhau, que é mestre e doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas e foi pesquisadora visitante da Universidade de Stanford. Com quase 10 anos de experiência com estudos sobre impacto social, a Priscila já foi professora do INSPER em São Paulo, mas atualmente mora nos Estados Unidos, onde atua como consultora na área de educação para o Banco Mundial e pesquisadora da FGV para o Brasil e os países da África de fala portuguesa.
Priscila, eu introduzo a nossa conversa lembrando um relatório de 2018 do Banco Mundial que apontou uma crise global de aprendizagem. Esse estudo, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte, mostrou que mais crianças e jovens estavam frequentando a escola ao redor do mundo, mas que o nível de aproveitamento está sendo muito baixo. O levantamento apresenta até um cálculo de que, no caso da aprendizagem da matemática, por exemplo, o Brasil demoraria 75 anos para que seus estudantes do ensino médio atingissem a pontuação média dos países ricos. Então eu te pergunto, por que, apesar de termos mais alunos na escola, eles não estão aprendendo? O processo de redemocratização do Brasil trouxe benefícios inegáveis para a educação no país. Então, quanto à Constituição Federal de 1988, que é um grande marco, né, da redemocratização, ao colocar a educação como um direito de todos e todas, isso também é um marco para garantir o acesso e, posteriormente, a universalização desse acesso à educação, à escola, principalmente no ensino fundamental. E esse é um movimento que não foi único do Brasil, né? Ele teve uma sintonia com movimentos em outras partes do mundo, em especial se olhamos para a América Latina, aqui próxima a nós. E o importante, assim, é que, de forma geral, o Brasil pode ser considerado bem-sucedido em colocar crianças e jovens dentro da escola. Isso se deu por meio de diversas políticas públicas e ferramentas, como o Bolsa Família, né, que tem como condicionalidade para a transferência de renda a frequência escolar. O problema é que a universalização do acesso à educação não garante por si só a universalização da aprendizagem. Então, crianças e jovens estão chegando à escola, estão frequentando a escola, mas isso não é garantia de que elas vão aprender. E, de fato, elas não estão aprendendo, é isso que nós observamos. Isso ocorre por diversos motivos, né? Muitas vezes elas já chegam com um déficit nutricional ou estão em ambientes adversos que não vão facilitar a sua aprendizagem. Às vezes há déficit de recursos humanos, os professores não estão capacitados para essa nova situação, há déficit de recursos financeiros, de investimento, de qualidade de gestão da educação, ou interesses políticos divergentes do avanço da aprendizagem. Ou seja, tudo isso atua de forma a dificultar o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, o que nós observamos hoje é que estamos muito aquém das metas de aprendizagem que possam ser consideradas satisfatórias. E isso reforça também diversas desigualdades educacionais e, consequentemente, também sociais, em diferentes níveis, regionais, de raça, cor, de vulnerabilidade. E Priscila, na última década, cresceu o número de entidades que estão fazendo revisões de literatura a fim de identificar quais intervenções geram resultados efetivos na educação. Pegando carona nesse movimento, muito se fala hoje de que as políticas públicas devem ser baseadas em evidências. O que seriam evidências em educação e como que a gente pode medir a efetividade do aprendizado? Você comentou que muito se fala sobre políticas públicas baseadas em evidências, né? A minha preocupação é que não se fale o suficiente ainda, na verdade. Eu acredito que ainda temos um longo caminho para percorrer nesse sentido. E por quê, né? Porque como que se tomam decisões de políticas públicas ou de projetos sociais? Existem diversos fatores que vão influenciar a tomada de decisão. Muitos deles baseados em aspectos políticos ou em crenças dos gestores, das pessoas que estão tomando essas decisões. E aqui pensando no contexto de políticas educacionais, mas no limite isso cabe em todas as áreas. Mas como a ciência pode contribuir na tomada de decisão? Uma das maneiras é fornecer evidências robustas sobre quais são as formas mais efetivas de promover o avanço dos resultados desejados. Então, por exemplo, nós comentamos antes sobre a crise de aprendizagem que observamos no Brasil e no mundo até. Isso já antes da pandemia, tá? Então, não é uma crise de aprendizagem que foi provocada pela pandemia, ela foi reforçada, mas já existia antes. Nós precisamos nos perguntar quais são as formas mais efetivas de garantir que os estudantes vão aprender. Quais seriam as formas mais efetivas para recuperar um aprendizado que esteja atrasado?
E para responder essas perguntas, o ideal é que haja um sistema de monitoramento e avaliação desde a formulação das políticas e das intervenções para o diagnóstico do problema e então pensar em encontrar e adaptar soluções já existentes que apresentem evidências robustas de que sejam efetivas. Vale a gente lembrar que, para muitos alunos, o ano de 2020 foi perdido, né? Ou quase totalmente perdido. E aí eu te pergunto, Priscila, se já é possível medir o impacto que a pandemia teve e terá sobre essa geração. E como minimizar ou até reverter esses efeitos a partir deste ano, quando as aulas presenciais começam a retornar, como a gente mencionou aí na introdução do podcast. Tem alguns efeitos imediatos da pandemia que trouxe para essa geração de estudantes que nós já conseguimos observar, né, com dados provenientes tanto de pesquisas quantitativas quanto também de relatos dos profissionais da educação. Então, como eu comentei antes sobre a universalização do acesso à educação e como o Brasil é bem sucedido nesse aspecto, né, nas últimas décadas, mas essa universalização foi colocada em xeque com a pandemia. Então, temos, por exemplo, a pesquisa elaborada pelo IBGE, a PNAD-Covid, que mostra um impacto imediato no acesso à educação, impacto negativo, né, um efeito negativo, e possivelmente um reforço de desigualdades regionais, desigualdades educacionais, dependendo da condição socioeconômica da família. E também vemos com pesquisas e relatos de profissionais efeitos na saúde mental, não só dos estudantes, mas de professores, gestores, todos os profissionais de educação, e isso vai afetar todo o processo da educação lá na frente também, né? Esses efeitos na saúde mental. Além da falta de interação entre os estudantes, que faz parte do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e, em grande medida, foi perdida ou prejudicada com a pandemia. Mais para frente, que nós não conseguimos observar agora com os dados que nós temos hoje, mas com certeza veremos mais para frente um aprofundamento da crise de aprendizagem. E com as próximas avaliações nós vamos ter uma real noção do tamanho do impacto da pandemia na aprendizagem. Agora, o que é que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos negativos? Tudo isso tem que ser pensado desde já. Já deveríamos estar pensando, né, o que é que podemos fazer mesmo antes do retorno das aulas presenciais. E aí a gente coloca estratégias como busca ativa de crianças e jovens para garantir que eles voltem para a escola, né, que eles estejam no processo da educação. É preciso pensar no desenvolvimento de competências socioemocionais para dar um suporte, um acolhimento a esses estudantes e aos professores, a todos os profissionais. É preciso pensar quais são os recursos tecnológicos necessários para essa nova realidade que temos hoje, né? E também, finalmente, pensar na recuperação de aprendizagem. O que a gente pode fazer para garantir a recuperação da aprendizagem desses estudantes que ficaram tanto tempo fora da escola? E, para isso, nós podemos aprender com as evidências existentes de outras crises e de outros países. O que os outros países ou as outras regiões estão fazendo que podemos aprender e adaptar para a nossa realidade. Priscila, eu queria ouvir a sua opinião também a respeito do seguinte. Que papel a rede privada de ensino, o que inclui escolas confessionais como as adventistas, desempenha no Brasil? E em que medida os colégios particulares levam vantagem ou apresentam desvantagem em relação à rede pública ao lidar agora com o retorno às aulas presenciais? A rede privada de ensino no Brasil comporta cerca de 20% das matrículas totais do país. Ou seja, 1 a cada 5 estudantes está matriculado numa escola privada, em especial em áreas urbanas. E existe uma distância entre o desempenho alcançado pelos estudantes da rede pública e da rede privada. De forma geral, na rede privada, na média, apesar de que há uma heterogeneidade da qualidade de educação provida na rede privada, mas de forma geral tem uma média de desempenho mais elevada do que a rede pública. E essa distância ela acaba se acentuando ainda mais
a partir dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Agora, a rede privada, ela traz uma vantagem em relação à rede pública no que diz respeito à autonomia da gestão. Então, apesar da rede privada não ter todo o aparato do governo como apoio para o seu funcionamento, a autonomia da gestão ela pode facilitar muito a desburocratização do processo decisório e, inclusive, a tomada de decisões baseadas em evidências. E, com isso, quando nós conseguimos aprender com outras experiências, e pensando aqui no contexto de pandemia e da crise gerada pela pandemia, né, o fato da rede privada ter uma maior autonomia da gestão pode facilitar esse processo de olhar para que outros países e outras regiões, outras experiências e quais políticas mitigadoras dos efeitos negativos da pandemia estão sendo adotadas em outros locais e conseguir adaptar isso para a realidade da sua escola privada ou da sua rede de ensino privada. Então, essa é uma vantagem no processo de gerenciamento que é preciso ser levado em consideração e aproveitar essa vantagem para obter melhores resultados. Como você disse anteriormente, vários dos problemas educacionais que temos no Brasil e também no mundo são anteriores à pandemia. Porém, encerrando aqui a nossa conversa, eu pergunto que demandas a crise sanitária explicitou e quais tendências educacionais ela acelerou? Logo no início do isolamento social, em 2020, a pandemia já mostrou seu potencial catalisador das desigualdades sociais e educacionais. Mas, de forma geral, o que a gente observa na rede particular e mesmo em algumas redes públicas é que elas conseguiram responder, algumas, né, de forma mais rápida a demandas que estavam surgindo, organizando, por exemplo, oferta de ensino remoto. Vale lembrar que a pandemia provocada pelo novo coronavírus foi a primeira dessa era. Nada garante que não vão surgir outros vírus ou variantes nos próximos anos. Então, por isso, a gente já precisa estar preparado de agora. Do ponto de vista da educação, precisamos ter à mão ferramentas que permitam combater a evasão escolar e garantir o aprendizado para todas as crianças e jovens. E isso só vai ser possível se realmente começarmos a investir para ontem, tanto na rede pública quanto na rede privada, nesse tipo de ferramenta, que hoje podemos colocar como tendência tanto o ensino remoto quanto o ensino híbrido. Agora, para conseguirmos garantir, né, essas tendências, precisamos também ter em conta que o acesso a recursos tecnológicos é heterogêneo, tanto entre estudantes quanto entre professores. Então, é preciso levar em consideração essa heterogeneidade, garantir o acesso a recursos tecnológicos e à internet para todos e todas, e também fazer uso de outras ferramentas, como televisão e telefone, por exemplo. Isso vai ser importante para complementar o ensino presencial, porque, com certeza, o ensino presencial, a partir de agora, não vai ter mais a mesma cara que tinha antes, dados todos os protocolos de segurança sanitária que agora são necessários. A gente termina com o trechinho de uma reportagem da TV Novo Tempo, na qual Débora Guerra, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, fala sobre um futuro que se antecipou e que nos desafia a buscar soluções para os problemas novos e também os antigos do universo da educação. Na minha visão, e o que a gente tem conversado muito sobre essa educação do futuro hoje, que a gente brinca, né? A gente fala muito que a pandemia veio para acelerar uma série de movimentos importantes para todos nós, né? Acho que não só do Brasil, mas do mundo como um todo, e das atitudes das pessoas.
Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, apresentação e edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez ou que já segue nossos canais há mais tempo, eu aproveito para lembrar que o Entenda está disponível no Spotify, na plataforma Anchor, no Google e em outros agregadores de podcasts, além de poder ser ouvido também no YouTube. Até o próximo episódio!